encarar esse calor de 40 graus do Rio de Janeiro à noite. Mentira, não tá 40 graus não, mas deve estar uns 30 e pouco, gente, porque aqui é muito quente. E eu não sou muito fã de calor, então eu tô sofrendo muito, gente. Mas mesmo assim eu resolvi fazer um vídeo hoje usando os materiais que, em geral, eu utilizo para fazer as maquiagens profissionais. São materiais mais importados, são materiais um pouco, até bem mais caros do que em geral eu trago aqui pro canal, mas eu quis trazer uma proposta diferente. Então, se você já gostou desse tema, você pode deixar o seu comentário aqui, quiser que eu traga mais vezes outras maquiagens como essa. Vou primeiro pedir para você dar aquele gostei para mim. Tem que ter a participação. Olha, vamos fazer uma chuva de like aí, a pedido do meu filho, hein? Dá aquele gostei pra mim. E também se inscreve aqui no canal, já ativando as notificações para você ficar ligado toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal. Aqui embaixo. Você pode inscrever, né, e fazer aqui, ó, um sininho, aperta o sininho para você saber quando eu vou trazer novos conteúdos aqui pro canal. Vamos correr pro tutorial, pelo amor de Deus! Então vem! Eu começo o meu vídeo hidratando a minha pele com hidratante Embryolice. Eu espalho com o pincel Língua de Gato por todo o rosto. O primer que eu escolhi foi o da Smashbox, que eu apliquei na área onde eu tenho mais poros abertos e linha de expressão. Para fazer a minha sobrancelha, eu vou usar o gel da Anastasia na cor Dark Brown. Eu utilizo um pincel chanfrado para fazer, né, a base da sobrancelha, a parte superior também, o contorno, e depois eu vou preenchendo, né, fazendo com que o início da sobrancelha, né, a parte mais próxima do nariz, fique mais esfumada. Eu também pego uma escovinha, né, depois que eu faço o preenchimento, para esfumar ainda mais a sobrancelha e dar um aspecto mais natural. Com o corretivo D3 da Kryolan, eu faço o contorno, né, da minha sobrancelha, o limite dela inferior, e vou preenchendo a minha pálpebra fixa com esse mesmo corretivo. E depois eu esfumo com o pincel. Depois eu pego o primer da MAC de olhos e passo nas minhas duas pálpebras móveis, chegando até onde eu apliquei o corretivo da Kryolan. Com a 02 da Vult para fazer a selagem de todo o corretivo e primer que eu apliquei nas pálpebras, eu selo tudo. E depois eu vou usar essa paleta maravilhosa da Lorac com um pincel aplicador de sombra. Primeiro eu vou usar essa clarinha para o arqueado da sobrancelha, né, para a parte superior. E depois eu uso esse tom, que é um marrom meio rosado, clarinho, para iniciar esse preenchimento na diagonal. Todos os produtos usados eu vou deixar listados no meu site ericacomh.com.br. Então você vai poder saber os pincéis que eu usei, na ordem de uso, e as sombras também. A sombra que eu vou usar agora é uma rosa bem clarinha, eu vou depositando no início da pálpebra, trazendo acima do côncavo, também no movimento diagonal, sobrepondo a essa sombra marrom que eu acabei de aplicar. Com esse mesmo pincel eu vou esfumando para poder melhorar a transição entre essas sombras. Vou usar uma sombra lilás clarinha para fazer a continuidade desse rosa que eu acabei de aplicar, sobrepondo ao marrom que eu apliquei inicialmente. Agora eu uso um tom de lilás um pouco mais escuro, dando continuidade, indo na direção da parte externa da pálpebra móvel. E depois eu venho com esse tom marsala e faço o finalzinho da pálpebra móvel, subindo para o côncavo. Eu vou esfumando e fazendo a transição com as sombras anteriores e vou subindo na direção diagonal. Depois da sombra depositada, eu começo a esfumar, melhorando a transição com as sombras anteriores e também buscando evitar qualquer marcação, qualquer linha
que fique tanto na pálpebra móvel quanto na pálpebra fixa. Para isso eu preciso esfumar bastante. Agora eu vou usar o delineador da Inglot com o Duraline, que também é da Inglot, para diluir, e o pincel, esse pincel é da Natura, para fazer o delineado. Esse delineado vai ser um pouco mais grosso e eu não vou precisar puxar gatinho, ele vai só ser o delineado da raiz dos cílios. Como o meu delineador da Inglot ainda está um pouco grosso, eu tive que esticar um pouco a pele para poder acertar o delineado e a linha ficar mais retinha, com menos imperfeições. Agora eu venho com o pincel menor e a sombra preta opaca e vou depositando no final do delineado, também fazendo um movimento diagonal, mas bem para o cantinho da pálpebra móvel, subindo um pouquinho só para o côncavo. Volto com a sombra Marsala para dar um acabamento, na transição entre o preto e a cor mais clara. Agora eu vou preparar minha pele com a base. Eu estou usando a Atelier Paris. Eu vou colocar a referência aí por escrito. E eu aplico a base com o pincel Kabuki. Aplico dando batidinhas e fazendo movimentos circulares de vai e vem. Em geral é assim que eu aplico a base. O corretivo eu vou usar a segunda cor mais clara da paleta da RCMA. Eu aplico na parte abaixo dos meus olhos, fazendo aquele triângulo invertido e também no topo do nariz. Eu uso o D13 diluído, com o diluidor da Kryolan mesmo, para fazer a área de contorno do meu rosto. E eu fiz com um pincel Dual Fiber para dar um aspecto mais leve, porque ele também, além de ir aplicando, ele já vai esfumando também. Inicialmente eu faço essa parte das laterais do rosto, na direção da boca na diagonal. Essa foi a escolha que eu fiz para esse contorno. Também faço a parte próxima ao pescoço. Vou fazendo um contorno, o limite do meu rosto com a cor mais escura e também aplico na testa, próximo à raiz dos cabelos, para dar uma escurecida e fazendo o centro da testa ficar mais iluminado. E também pego um pincel menor e faço as laterais do nariz, e faço as correções necessárias para afilar o meu nariz. Depois eu pego a Beauty Blender preta, umedecida, e vou esfumando primeiro as áreas de iluminação, depois as áreas de contorno. Vou esfumando com a esponjinha.
Eu uso o pó 32 da Paiô, é um pó solto, e vou selando essa parte do rosto que não seja a área das olheiras. Eu não tenho selado a área das olheiras porque eu já tenho mais linha de expressão e quando você coloca pó nessa área, em geral, fica mais marcado. Depois eu pego o delineador da Inglot com aquele mesmo pincel e vou passando na linha d'água e também sujando a raiz dos cílios inferiores. Depois disso, eu venho com um pincel de cerdas macias, de cerdas naturais, e vou esfumando esse sujinho que eu coloquei ali na raiz dos cílios. Então eu vou fazendo um esfumadão preto na parte inferior dos olhos. Depois disso, eu venho com aquela sombra marrom e um pincel também de cerdas naturais e vou esfumando, fazendo a transição do preto para a minha pele, trazendo, emendando com a parte superior dos olhos. Chegou a hora do contorno em pó, eu vou usar um pincel de blush e essa paleta, que é da Coastal Scents. Eu uso primeiro essa cor mais escura da paleta para fazer o contorno. Então toda a área que eu fiz o contorno com o produto molhado, no caso com o corretivo da Kryolan, eu vou selar com esse pó que é mais escuro que a minha pele. E depois eu vou pegar a cor mais pêssego da paleta e vou usar como blush mesmo, preenchendo nas maçãs do rosto. Para iluminar o rosto, eu vou usar o Glow Kit da Anastasia Beverly Hills. Eu uso um tom que é um dourado clarinho, puxando para o champanhe, e eu faço a parte superior dos olhos e a pontinha do nariz. Depois disso, eu passo máscara de cílios nos cílios inferiores e superiores, e depois eu passo um lápis labial para fazer o contorno dos meus lábios. Eu escolhi um lápis nude e depois eu vou passar o meu batom líquido, que eu escolhi o batom Balé da Ricoste. Pessoal, o resultado da minha maquiagem foi esse. Eu fiz um esfumado diagonal usando alguns tons assim, de roxo, lilás, daquela paleta maravilhosa da Lorac. E eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa aquele joinha pra mim. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, tá passando aqui pela primeira vez, aproveita, já se inscreve agora. Ativa as notificações e assim você vai ficar sabendo toda vez que eu postar um vídeo novo. Então é isso, pessoal. Um beijão. Até o próximo vídeo. True.